Você nunca mais vai dormir do mesmo jeito depois de ver isso. Sabe quando você deita cansado, o corpo implora por descanso, mas a mente continua girando como se tivesse um motor que não desliga? Pois é. O que ninguém te contou é que o sono não é apenas o momento em que o corpo descansa, é o momento em que o cérebro tenta se curar de você mesmo. Sim, cada pensamento acumulado, cada notificação não lida, cada estresse do dia, tudo isso se transforma em uma bagunça elétrica dentro da sua cabeça. E o sono é a única chance que seu cérebro tem de colocar tudo de volta no lugar. Enquanto você dorme, bilhões de conexões neuronais se reorganizam, memórias são filtradas, toxinas mentais são eliminadas literalmente, seu cérebro se limpa. Mas o problema é que, para a maioria das pessoas, esse processo já não está acontecendo direito. O cérebro quer desligar, mas a mente foi treinada para continuar ligada. E é aí que começa o verdadeiro colapso. Você dorme 8 horas e acorda esgotado, como se tivesse corrido uma maratona dormindo. Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, o seu cérebro continua em modo de sobrevivência. Ele não entra nas fases profundas que restauram a energia. É como tentar carregar o celular com o cabo solto, parece que está carregando, mas quando acorda, a bateria está quase no zero. Isso acontece porque nós transformamos o sono em uma extensão do dia e não mais em um estado de cura. Dormimos com telas, com luz azul, com barulho, com culpa, com ansiedade. O corpo deita, mas a alma continua acordada. A parte mais assustadora é que, segundo a neurociência, o cérebro entende a privação de sono como uma forma de trauma. Ele passa a reprogramar sua forma de pensar, de reagir, até de sentir prazer. É como se você vivesse no modo alerta, mesmo sem perceber. E quanto mais o cérebro entra nesse ciclo, mais ele começa a confundir vigília com descanso. Você acha que está cansado, mas o que realmente está acontecendo é que o seu cérebro desaprendeu a dormir. O sono, no fundo, é uma conversa silenciosa entre o corpo e o inconsciente. Quando essa conversa é interrompida, você acorda sem sentido, sem foco, sem vontade. Mas quando ela flui, algo mágico acontece. Você acorda com clareza, com leveza, com uma sensação de que tudo se encaixou durante a noite. E o mais curioso, isso não tem a ver com tempo, mas com qualidade. Um cérebro bem preparado para dormir pode fazer em 4 horas o que um cérebro caótico não faz em 10. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Como preparar o seu cérebro para dormir de verdade. Não é meditação, não é chá, nem uma playlist milagrosa no Spotify. É ciência pura, traduzida de um jeito que qualquer pessoa pode aplicar. A partir de hoje, o seu sono pode deixar de ser apenas o fim do dia e se tornar o início da sua transformação mental. Imagine que o seu cérebro é como uma cidade que nunca dorme. Luzes acesas, carros passando, gente falando. Esse é o seu cérebro agora, mesmo quando você deita na cama. O trânsito de pensamentos não para. As avenidas mentais continuam congestionadas e os ruídos do dia ainda ecoam. Agora, o que acontece se essa cidade nunca apagar as luzes? Ela entra em colapso. É exatamente o que acontece dentro de você quando não consegue mergulhar nas fases profundas do sono. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema chamado de linfático. Ele funciona como um faxineiro neural, limpando resíduos tóxicos acumulados durante o dia, como a proteína beta-amiloide, que em excesso está associada a doenças como Alzheimer. Quando você dorme mal, essa limpeza não acontece direito. É como deixar o lixo acumulando nas ruas todos os dias. No início, você até consegue disfarçar o cheiro, mas com o tempo, tudo começa a apodrecer por dentro. E o sintoma disso não é só cansaço. É falta de concentração, irritabilidade, lapsos de memória e até perda de prazer nas coisas simples da vida. Mas tem um ponto ainda mais profundo. O sono é o único momento em que o cérebro consegue transformar informação em sabedoria. Ele revisa o que você aprendeu, reorganiza memórias, descarta o que é irrelevante e conecta ideias que antes pareciam distantes. É por isso que, quando você dorme bem, acorda com soluções que não existiam antes.
O sono é o verdadeiro modo criativo do cérebro. Só que, na era da hiperestimulação, a maioria das pessoas está sabotando essa função sem nem perceber. O simples ato de olhar para o celular minutos antes de dormir, por exemplo, pode atrasar a liberação de melatonina por até 90 minutos. Isso significa que, quando você finalmente adormece, o corpo ainda acredita que é dia. A luz azul das telas confunde o relógio biológico. E o resultado é uma mente exausta tentando descansar em um corpo que ainda pensa estar em alerta. Esse desequilíbrio cria um tipo de jet lag invisível que você carrega todos os dias, mesmo sem viajar. Agora, imagine acordar com o cérebro renovado, leve, lúcido sem precisar de café para existir. Isso é totalmente possível, mas exige um reposicionamento mental. Entender que o sono não é uma pausa, é um processo ativo. Dormir bem é um ato de autocura. É o momento em que o corpo se reconstrói, o sistema imunológico se fortalece e a mente se reorganiza. A boa notícia é que você pode treinar o seu cérebro para isso, e o primeiro passo é simples: parar de enxergar o sono como o fim do dia e começar a enxergá-lo como o início do próximo. Você já reparou que, quando está ansioso, cansado ou de mau humor, o sono é o primeiro a sofrer? O cérebro entende essa ansiedade como um sinal de ameaça. Então, ele ativa o sistema de defesa, aquele mesmo que prepara você para correr de um perigo. O problema é que, hoje, o perigo não vem de um leão na selva, mas de notificações, boletos, expectativas e pensamentos que não param de girar. O corpo se prepara para lutar ou fugir, mas o que você faz? Deita na cama e tenta dormir. É por isso que o sono nunca vem. Você não está pronto para dormir, está pronto para sobreviver. Quando isso acontece com frequência, o cérebro cria um novo padrão. Ele começa a associar o ato de deitar à sensação de alerta. Isso explica porque tanta gente diz: meu corpo está cansado, mas minha cabeça não desliga. O cérebro foi condicionado a pensar que o travesseiro é um lugar perigoso, o lugar onde os pensamentos mais incômodos aparecem. Por isso, o segredo não está em forçar o sono, mas em reeducar o cérebro para se sentir seguro de novo. Só assim ele vai entender que pode descansar. A neurociência tem um nome para isso: neuroassociação. Tudo o que você repete com emoção, o cérebro transforma em verdade. Se toda vez que você se deita, você pega o celular, o cérebro aprende que a cama é um lugar de estímulo e não de repouso. Se toda noite você deita preocupado, ele aprende que dormir é sinônimo de ansiedade. Agora, se você começa a criar um ritual que sinaliza para o corpo que o perigo passou, como diminuir a luz, respirar fundo ou escrever por 2 minutos o que está na sua cabeça, o cérebro entende o recado. Agora é seguro desligar. Dormir bem, na verdade, é um exercício de desapego. É aprender a não resolver tudo antes de fechar os olhos. É deixar que o inconsciente continue o trabalho enquanto você se entrega. E é aqui que mora o poder do sono. Ele é o único momento em que você deixa o controle e permite que a sabedoria natural do corpo faça o que precisa ser feito. Enquanto você dorme, o cérebro literalmente reinicia os circuitos emocionais, e é por isso que, depois de uma boa noite de sono, os problemas continuam os mesmos, mas a forma como você os enxerga muda completamente. O sono não é uma fuga, é um filtro. Ele não apaga o que aconteceu, mas devolve o equilíbrio. É o que separa o caos da clareza, o peso da leveza, o desespero da serenidade. E o mais impressionante é que tudo isso acontece enquanto você está inconsciente. É o maior processo de transformação silenciosa que existe. A pergunta é: você tem permitido que ele aconteça? Ou tem roubado de si mesmo a chance de se reconstruir a cada noite? Agora, imagine que o seu sono é como um espelho da sua vida emocional. Quando ele é leve e fragmentado, é sinal de que algo dentro de você também está fragmentado. Quando ele é profundo e restaurador, é porque o corpo e a mente finalmente estão alinhados. O sono revela, com precisão assustadora, o estado real da sua alma. Acordar cansado não é apenas um problema físico, é um sintoma de que o seu sistema interno está em conflito.
E o mais curioso é que o cérebro tenta te avisar disso há tempos, mas você chama de insônia, quando na verdade é exaustão emocional. Durante as fases mais profundas do sono, o cérebro entra em um estado de terapia natural. As áreas ligadas à emoção, especialmente a amígdala e o córtex pré-frontal, começam a se comunicar de forma mais harmônica. É como se o cérebro aproveitasse a escuridão para organizar sentimentos mal resolvidos. É por isso que, depois de uma noite de sono verdadeiro, você acorda com a sensação de que tudo está um pouco mais claro, mesmo sem entender o porquê. O problema é que, quando o sono é interrompido por estímulos, essa limpeza emocional é cortada pela metade. E o que era para ser um processo de cura vira um ciclo de acúmulo. A tecnologia, os estímulos e a pressa estão roubando esse direito sagrado do cérebro de se reorganizar. Vivemos conectados o tempo todo e esquecemos que o cérebro precisa do silêncio tanto quanto precisa do oxigênio. O silêncio é o que permite que ele se escute. Só que a maioria das pessoas hoje dorme cercada por telas, notificações, barulhos e luzes artificiais. O cérebro interpreta isso como sinal de que o dia ainda não acabou, e de fato não acabou. O corpo deita, mas o mundo continua gritando ao redor. Quer saber o que é mais chocante? Quando o sono profundo é interrompido de forma crônica, o cérebro começa a se adaptar a esse novo padrão. Ele literalmente aprende a funcionar em modo reduzido. É como se ele dissesse: já que você não vai me dar o tempo necessário para me restaurar, eu vou operar no mínimo possível. É aí que nascem a fadiga constante, a falta de foco e o vazio existencial que tantos sentem ao acordar. E isso não é drama, é fisiologia. O cérebro cansado não sente prazer, não sente propósito. Ele apenas sobrevive. Mas há um detalhe que pode mudar tudo. O cérebro também é maleável. Ele pode reaprender. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, não acontece apenas enquanto você estuda ou pratica algo novo. Ela também acontece durante o sono. O problema é que, se você dorme mal, você bloqueia a própria capacidade de mudar. É como tentar atualizar o sistema enquanto o computador está desligando. Por isso, dormir bem não é luxo. É o código-fonte da transformação humana. Você já percebeu como as melhores ideias, as decisões mais claras e as respostas que antes pareciam impossíveis costumam surgir depois de uma boa noite de sono? Isso não é coincidência. Durante o sono REM, aquela fase em que você sonha, o cérebro conecta pontos que estavam separados, une memórias e cria novas combinações. É como se, enquanto você dorme, ele estivesse escrevendo novas linhas no código da sua consciência. É nesse estado que você acessa a criatividade pura, a intuição e a clareza mental que não vem do esforço, mas do silêncio. Mas aqui está o que quase ninguém entende. Dormir bem não é sobre quantidade, é sobre qualidade emocional antes de dormir. Você pode deitar cedo e ainda assim não descansar. Por quê? Porque a mente leva para o travesseiro tudo aquilo que não conseguiu soltar durante o dia. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Se você deita pensando em preocupações, ele acredita que ainda está no meio do problema. A consequência? Seu corpo produz cortisol, o hormônio do estresse, em pleno momento em que deveria produzir melatonina, o hormônio do descanso. É como tentar desligar o fogo enquanto continua alimentando a chama. Por isso, o que você faz nos 30 minutos antes de dormir vale mais do que as 8 horas de sono em si. Esse período é o que os neurocientistas chamam de janela de transição neural, o momento em que o cérebro decide se vai descansar ou continuar em modo de sobrevivência. E a verdade é que quase ninguém respeita esse ritual. Dormimos assistindo séries agitadas, discutindo em redes sociais, ou rolando a tela do celular em busca de dopamina instantânea. É o mesmo que tentar adormecer dentro de um show de fogos de artifício. A partir de hoje, encare o sono como um processo sagrado. Crie um espaço mental que comunique ao seu cérebro que o perigo acabou. Diminua as luzes, afaste o celular, respire fundo. Escreva o que ainda pesa na mente, não para resolver, mas para libertar.
O cérebro precisa dessa pausa simbólica para entender que pode entregar o comando ao corpo. Quando isso acontece, algo quase mágico ocorre. As ondas cerebrais desaceleram, o coração entra em ritmo harmônico e o corpo começa a produzir as substâncias que regeneram suas células, fortalecem o sistema imunológico e limpam as toxinas mentais acumuladas. Dormir bem não é sorte, é autoconhecimento em prática. É um diálogo entre a mente e o corpo, onde você, finalmente, aprende a escutar o que o silêncio tenta te dizer há tanto tempo. E quando você escuta, o sono deixa de ser apenas descanso. Ele se transforma em despertar, porque o verdadeiro despertar começa quando você aprende a dormir de verdade. Talvez ninguém tenha te contado, mas o sono é a forma mais poderosa de autotransformação que existe e a mais negligenciada. Enquanto dorme, o cérebro tem a chance de se reprogramar para a calma, para a clareza e até para a felicidade. É nesse estado que ele redefine prioridades, ajusta hormônios e reequilibra emoções. É o momento em que ele pergunta, silenciosamente: você quer continuar sendo a mesma pessoa amanhã? E a resposta depende da qualidade do seu sono hoje. Dormir bem é como apertar o botão reiniciar da alma. É o que te devolve a energia, mas também o sentido. Quando o cérebro entra nas fases profundas, ele não apenas te faz descansar, ele te devolve a capacidade de sentir entusiasmo pelo simples ato de viver. Acordar leve, com vontade, é o resultado de um cérebro que conseguiu se curar durante a noite. O oposto disso é o colapso silencioso que milhões de pessoas vivem todos os dias, um corpo acordado com uma mente adormecida. Mas aqui está o ponto de virada. O seu sono de hoje define o seu cérebro de amanhã. A ciência já mostrou que apenas uma semana dormindo menos do que o necessário é suficiente para reduzir em até 30% a capacidade de raciocínio e em mais de 40% a regulação emocional. E ainda assim, tratamos o sono como uma perda de tempo. Não é. É investimento de existência. Quando você dorme bem, você não está parando, está evoluindo. Está dando ao seu cérebro a chance de se reorganizar, ao corpo a chance de se curar e à mente a chance de encontrar equilíbrio. Então, da próxima vez que deitar, lembre-se disso. Dormir é o ato mais inteligente que você pode fazer por si mesmo. Fechar os olhos não é fugir, é confiar. É entregar o controle para que algo muito maior dentro de você possa agir. Acordar com energia de verdade não é mágica. É consequência de um sono que respeita o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, a sua própria verdade. E se você chegou até aqui, saiba, a partir de hoje, você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. Porque agora você entende que o sono não é o fim do dia, é o início da sua transformação. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada comigo. E ative o sininho para não perder o próximo episódio, onde eu vou te mostrar como treinar o seu cérebro para entrar em sono profundo em menos de 10 minutos.